Bom dia, família! Bom dia! A gente vai cumprimentar os nossos irmãos ali, porque hoje é um bom dia de família para família. Bom dia, querido! Bom dia escola! Bom dia! E nós vamos falar um bom dia bem bonito para os nossos irmãos, para as famílias que estão acompanhando aqui o nosso culto. Bom dia para você! E uma feliz semana. Eu sei que eu não pude ouvir o seu bom dia, mas eu sei que você nos saudou com alegria também. Feliz semana para você. E falando em família, eu queria ler um texto bem legal que eu achei bonito. Tá lá no livro Ciência do Bom Viver. É só um trechinho para nós pensarmos na importância que a família tem para a nossa sociedade, né? E, querido, eu quero ler esse texto com você. Está no livro Ciência do Bom Viver. É um pequeno trechinho que vai falar que a nossa sociedade, para ela ser uma boa sociedade, Deus já teve um plano ideal. E esse plano é o plano da família. Então diz assim: a juventude e a infância de hoje é que determinam o futuro da sociedade. E o que esses jovens e essas crianças são, depende do lar. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades de miséria e criminalidade que flagelam os homens. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar se achassem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação não experimentaria o mundo? Olha que coisa linda. Então, as nossas famílias, né, têm uma grande responsabilidade de preparar pessoas que sejam uma bênção para o mundo. E nessa nova semana eu queria te convidar a orar por isso, para que as nossas famílias, os nossos jovens, as nossas crianças sejam uma bênção para o mundo. Amém. Vamos orar então? Oraremos por esse motivo e para iniciarmos nosso culto. Senhor nosso Deus, muito obrigado por um novo dia que o Senhor está nos concedendo, uma nova oportunidade, a oportunidade de nós colocarmos nossa família diante do seu altar, nos consagrarmos e consagrarmos todos os nossos a Ti. Que o Senhor possa estar abençoando também nossa família, parte da nossa família que está em casa, que está nos acompanhando, que o Senhor possa estar trabalhando no lar de cada uma delas, que o Senhor trabalhe em nós também, trabalhe em todos os nossos corações, nos guiando à Tua vontade. Dê-nos a Tua presença, nos conceda Teu Espírito Santo, que nós possamos, Pai, lhe oferecer um culto agradável neste momento. Em nome de Jesus. Amém. E agora, iniciando a nova semana, iniciamos também um novo verso e é uma nova oportunidade de termos mais um verso da Palavra de Deus em nosso coração para nos fortalecer nos momentos difíceis. E nós iremos decorar hoje qual texto? Está em Atos, no capítulo 4, versículo 29 até o 31. Atos 4, 29 ao 31. Vamos então, todos juntos, no 3? Sim. 1, 2, 3. Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Atos 4, do 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo,
e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Atos 4, do 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Amém. Então nós temos aí uma semana para aprendermos esse verso e recitarmos com toda a cadência. Que Deus nos abençoe aí, que lhe abençoe também essa semana, que a semana seja uma semana de bênçãos para você e lhe acompanhe também no estudo da palavra agora. Amém. Uma boa semana e um bom estudo. Olá, queridos. Bom dia para vocês. Eu quero entrar na sua casa com uma oração nesse momento, para pedir a Deus que te abençoe, porque nosso assunto de hoje é sobre você. Vamos orar juntos? Quero orar com você. Santo Deus e amado Pai, querido Deus, Deus de Israel, eu lhe imploro que o Senhor, na sua misericórdia, nos alcance nestes últimos estudos que teu povo está fazendo na terra. Eu sei, Senhor, que o teu juízo está terminando e que precisamos, Pai Santo, colocar nossa vida em dia e que hoje é uma chance que o Senhor Deus nos dá, mais uma chance, de fazermos a coisa segundo tua vontade, segundo o controle da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 13 e 14, que eu quero te mostrar uma coisa tremenda. Que situação terrível é o povo de Deus entrar em apostasia. Você se lembra que ontem Joana estava falando que primeiro Satanás divide para depois conquistar? É uma realidade muito séria. É isso que acontece. Nosso povo estava dividido e brigando uns com os outros. Você percebe claramente no capítulo 13 a situação de Abias lutando contra Jeroboão. Eu sei que havia razão, e razão até eclesiástica, para esse tipo de situação. Mas no plano de Deus não era para que isso acontecesse. O plano de Deus é para que seu povo fosse, pela graça e poder do Senhor e do céu, um exemplo para as outras nações. Um povo pronto e disposto para Deus usá-los. Mas agora eles estão perdendo tempo brigando entre si. Por quê? Porque a apostasia chegou. E nós encontramos aqui as reformas de Asa, não é? No capítulo 14 você encontra as tremendas reformas que Asa tinha feito, como ele tinha agido diante de Deus. E no capítulo 14, verso 11, nós encontramos um clamor muito lindo que eu quero ler para você. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer o que de nenhuma força, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Gente, quando eu leio as palavras e a confiança que esses homens tinham em Deus, meu coração estremece. E você sabe que Acabe também subiu ao poder. E Acabe, o ímpio rei, que se casou com a ímpia Jezabel. E no meio desta cena toda, nas montanhas de Gileade, abre correndo sua Bíblia agora no livro de 2 Reis, corre lá por favor, não, 1 Reis, corre em 1 Reis capítulo 17, você vai ver a primeira vez sendo tocado o nome de um homem das montanhas de Gileade, um grande cristão. De quem que eu estou falando? Hoje é dia de falar sobre Elias. E o capítulo 17 ele é muito claro, porque vem trazendo diante de nós algo poderoso a respeito desse homem. E eu quero comentar para você o que estava acontecendo. Lá nas montanhas de Gileade, este homem de fé morava, um homem simples, e não tinha nenhum cargo eclesiástico. Entregou-se à missão de preparar o caminho ao Senhor. O que você se lembra dessa frase? Preparando o caminho ao Senhor. Este primeiro Elias
teve este trabalho, preparar o caminho do Senhor. Também João Batista fez a mesma coisa em seu tempo, não é? Anos depois. E nós somos o terceiro Elias, que prepara o caminho ao Senhor. Que coisa interessante. Ele se entregou a essa missão e ele então tinha uma vida devotada à reforma, uma vida trabalhada contra a apostasia de Israel. E o que me impressiona no nosso livro, Profetas e Reis, capítulo 9, é a maneira como dizia que ele trabalhava nesta reforma. Quando a gente pensa em alguém fazendo reforma, imaginamos alguém austero e bravo. Dá uma olhada o que você vai ouvir agora. Presta atenção. E conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, sua mensagem oferecia o bálsamo de Gileade a toda a alma enferma do pecado que desejasse ser curada. Como assim? Além de ser um reformador, ele era também um grande cristão que falava com palavras cheias de calma, de bondade, que trazia o bálsamo de Gileade ao falar. Quando eu ouço isso, eu falo, Senhor, faça isso em nome de Jesus conosco. O povo de Israel estava em apostasia e ele via a apostasia de Israel e começou a orar pedindo que aquilo fosse mudado. Senhor, muda a situação de Israel. Senhor, faça alguma coisa para mudar a situação do povo. Ele não saiu brigando e reprovando e condenando e mostrando com o dedo. Ele orava a Deus para que mudasse a situação. E então o Senhor Deus pegou ele e falou assim, venha cá. Eu preciso que você seja usado para ir até Acabe e falar com Acabe. Até então, admoestações tinham sido dadas de todas as formas, mas tinham falhado. Agora teriam que vir os juízos. E as pessoas acreditavam que eram os deuses que cuidavam do tempo, que cuidavam das chuvas, que cuidavam da natureza. Eram os deuses pagãos, era Baal que fazia isso. E Elias tinha que ir até Acabe, comentar de forma clara o que haveria de acontecer. Presta atenção agora. Lá chegou Elias na frente do rei. Passou pelos guardas vestido com roupa de profeta e eu queria que você pensasse sobre isso. Vestido com roupa de... profetas têm roupa especial para isso. Me impressiona demais isso. Existe roupa especial de profeta. E lá estava ele. Passou pelos guardas e chegou na frente do rei. O rei tomou um susto ao ver Elias e disse o seguinte, não haverá chuva até que eu diga quando vai chover. Era um apelo que Elias estava fazendo para que o povo voltasse e se arrependesse. O povo todo estava em apostasia, adorando outros deuses. O rei ficou tão atônito que quando olhou, Elias não estava mais e mandou procurá-lo cheio de ódio. Só que o Senhor Deus já tinha dito, corre, vai até Querite, se esconda ali e fica quietinho ali. Eu fico impressionada como Deus age, né? Já tinha o lugar certo de esconderijo para o seu querido servo, para o seu mensageiro. E Acabe ficou louco procurando. Quando Jezabel soube que Elias havia dito que só haveria de cair chuva quando ele falasse, ele representava o Deus do céu. Ela dizia, não, são os deuses nossos que mandam a chuva. Ela chamou todos os seus profetas e clamou, gritou, fez oferendas, retalharam, fez de tudo que é coisa. E a chuva não caía. Passou-se um ano e a terra começou a ficar ressequida, como se o sol tivesse passado. Aliás, como se tivesse uma queimada. Sabe quando queima assim um campo que fica esturricado? Assim estava o chão. De repente, passou-se um ano, ela viu que nada aconteceu, ela tomou uma providência. Sabe o que foi que ela fez? Ela disse, é Elias que é o culpado disso. Ele é que é o culpado dessa miséria estar acontecendo. Eu queria comentar uma coisa com você. Você não acha interessante essa história? Elias representando a Deus, Jezabel representando a religião falsa, dos profetas falsos, um rei fraco do povo de Israel. Você não acha interessante essa história? Não é meio parecido com o que vai acontecer? E que na hora que ela tenta de tudo, que os juízos de Deus descem, ela diz, o culpado de toda essa coisa que está acontecendo é esse daí, é esse Elias aí que é o culpado. E manda persegui-lo e procurar em todo lugar. E quem que ela encontra primeiro? Os profetas de Deus, e manda matá-los. Mas havia um homem que tomou uma providência, deixa eu te dizer, o nome dele era, só para que você, eu vou ler um pedacinho para que você veja, olha.
A enfurecida mulher executou o seu propósito no massacre de muitos servos de Deus. Nem todos, entretanto, pereceram. Obadias, mordomo da casa de Acabe, mas fiel a Deus, tomou 100 profetas e, com risco de sua própria vida, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Olha que coisa interessante. Quando eu paro para pensar isso, eu falo, Senhor, que glória esse Obadias, que arriscou a sua vida para cuidar de quem deveria realmente ser cuidado. Mas imagine a situação. Mesmo após ela ter feito isso, matado os profetas de Deus, ainda demorou mais um ano de seca, a terra esturricada. E Deus tinha dado e permitido essa situação para que eles tivessem tempo de arrependimento, mas pareciam incapazes de discernir em seus sofrimentos e angústias um chamado ao arrependimento, uma interposição divina para salvá-los de dar o passo final para além dos limites do perdão do céu. Olha só que situação. E o Senhor Deus diz: desejaria eu que o culpado, que o ímpio morresse? Desejo eu a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes desejo que se converta dos seus caminhos e viva. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredis e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreríeis, ó povo de Israel? É o desejo de Deus, não era a vontade do Senhor que essa miséria acontecesse. Nunca foi, jamais. Não era o desejo do Senhor como não é agora. Agora te assuste. Tivessem eles aceitos esses apelos, houvessem retornado de Baal para o Deus vivo, e a mensagem de juízo de Elias jamais teria sido dada. Irmãos, que coisa impressionante, impressionante. O desejo de Jezabel era calar Elias, como se calando Elias pudesse impedir o cumprimento de suas palavras. Isso é tremendo. Irmãos, a história de Elias é uma história que me chama muita atenção, porque é uma história que vai acontecer daqui a pouco de novo comigo e com você. Foi por isso que eu comecei hoje dizendo que eu vou contar um pedaço da sua história, e é verdade. Olha como termina o nosso estudo de hoje. Para o ferido Israel só havia um remédio: afastarem-se dos pecados que haviam atraído sobre eles a mão punidora do Onipotente e tornarem-se para o Senhor com o inteiro propósito de coração. A eles fora dada a certeza: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste contra o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi para fazer que chegasse a este bendito resultado que Deus continuou a reter deles o orvalho e a chuva, que tivesse lugar uma decidida, até que tivesse lugar uma decidida reforma. Irmãos, vai ser preciso, deixa eu lhe perguntar, vai ser preciso que isso aconteça comigo e com você? É necessário que aconteça isso conosco para que a gente tome uma posição? Pare para pensar, que coisa séria. Não precisa acontecer conosco, Israel moderno. O Senhor Deus precisa que tomemos posição diante dele, que tomemos visão diante dele, de dizer: Senhor, toma minha vida, restaura o que for preciso, que haja uma reforma agora na minha história. Não espere que aconteça com a igreja toda, é com você que tem que acontecer, é na sua casa, é na sua vida, é diante de Deus, para que você não seja levado pela onda do paganismo, como o povo de outrora passou e aconteceu e sofreu e se perdeu. Hoje está destinada para nós a vitória. Somos o Elias moderno, o último Elias que o Senhor Deus disse que viria sobre a terra. Que esta obra, difícil obra, que vamos continuar falando dela amanhã, possa ser colocada sobre mim e sobre você, pela graça e pelo poder de Jesus, e que saiamos vitoriosos disso. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, estamos começando a história de Elias. Que história tremenda. Amanhã vamos estudar mais um pedaço, mas hoje eu quero te pedir, Senhor, que seja um dia de exame da nossa vida, para que em nome de Jesus nós não estejamos entre os profetas de Baal, que nós não venhamos, Pai de amor, adorar aquilo que o Senhor condena,
que nossa vida tenha o sentido que o Senhor pensou, que o Senhor produziu, e que em nome de Jesus nossos lábios sejam usados como foram de Elias em seu tempo. Ensina-nos, ó Pai, restaura-nos, ó Pai, dirija-nos, ó Pai, faz o que for preciso, mas não nos permita terminar em miséria, como terminou o seu povo no passado. Ajuda-nos hoje, Senhor, que cheguemos ao final com poder, com vitória completa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus abençoe você e até amanhã.